Talvez a vida não seja tão difícil assim como nós imaginamos que possa ser ou nos dizem que é. Talvez nós não estamos a fazer as coisas da forma correta. Porque eu acho que muitas das vezes, como na escola, aliás, como remédio, na verdade, como o remédio que mais amarga, supostamente é o remédio que cura tal doença, nós achamos que viver a vida da forma mais difícil ou complexa é a melhor forma de viver a vida. Isto é, se achares solução dos problemas de forma mais complicada, terás resultados melhores. Eu acho que não hoje em dia, porque desde o momento em que eu conheci a Cristo, que eu comecei a ter comunhão com Cristo, porque eu conheci a Cristo há muito tempo, eu comecei a perceber que muitas das coisas nós só tínhamos que acordar e fazer, ir fazer, começar a fazer. Porque a palavra de Deus diz assim, desde o querer até o se efetuar, Deus é quem dá essa vontade. Mas tem um gap aqui no meio, e esse gap aqui no meio muitas das vezes é o nosso fazer. Então eu fiquei a pensar sobre isso em que sentido? Se no meu coração eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa, eu na verdade só tenho que agir ou reagir a essa vontade. Se a vontade for boa, agradável e dá algum louvor, isto é, for bom, quem foi a pessoa que me disse para eu fazer isso? Vai me encontrar ou vai me dar soluções para eu fazer isso? E essas soluções geralmente não são muito difíceis. Eu comecei a reparar isso com o meu casamento, né? Quando eu quis casar, eu apenas tinha vontade de casar com esta mulher. Eu fiquei like, ok, nesta minha vontade de casar, de que maneiras Deus está no meio dela? De que maneira Deus agrada a Deus isto? De todas as maneiras, porque o casamento é uma instituição que Deus deu legitimidade e veio para cumprir o propósito da palavra de Deus. Casamento é cumprimento do propósito da palavra de Deus. É o cumprimento do propósito que é Deus na terra. Em que sentido? Se a palavra diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ponto número 1. Ponto número 2. Deus criou o homem primeiro, colocou na terra. Depois disse, não é bom que o homem fique só. Então, quando deixou o homem dormir, do corpo dele tirou uma costela e fez uma mulher. E disse que eles, quando casarem, se tornam um só. Então, voltamos à primeira coisa que Deus disse. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, significa que o homem, quando está sozinho, ele está só. Ainda não está completo como homem, segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas quando se casa, eles se tornam uma só carne. Então, significa que é importante que o homem e a mulher se juntem para que se tornem um só e se tornem a imagem e semelhança de Deus. É perfeito. A partir desse momento, minha mente, tudo na vida que nós fazemos que presta algum louvor, que é bom e que dá algum louvor a Deus, é para o cumprimento da palavra de Deus. Então o meu casamento, se é para o cumprimento da palavra de Deus, este querer Ele proporcionou no meu coração. Então eu tenho que agir em função do querer para que Ele possa concretizar. E assim foi. Sentei, fiz contas e as minhas contas não fechavam. Ainda vou lançar um testemunho completo sobre este vídeo junto com a minha esposa. Sentei, fiz contas e as contas não chegavam. E nem de comprar aliança não chegavam porque eu não sabia que isto custava os olhos da cara. As contas não fechavam. Eu sentei com o meu amigo Inácio e meu amigo Inácio disse, mamãe, vamos fazer este plano, até fizemos, mas as contas não fechavam. E a partir do momento que eu disse ao meu amigo Inácio, as contas não fecham, mas eu não vou fazer mais nada. Deus vai fazer show-off no meu casamento, Ele vai fazer das dele. Assim como eu disse, declarei e acreditei, foi assim como foi. Todas as outras coisas foram assim interligadas. Vinha trabalho, que em épocas que geralmente não há trabalho, tinham pessoas e davam coisas ou diziam coisas que desbloqueavam alguma coisa na minha mente, eu ia fazer e dava certo. A própria palavra de Deus começou a entrar de forma diferente para mim. Eu comecei a executar e o executar não era coisa de força, era só eu comecei só a ir fazer as coisas, pegar em mim, ir fazer, pegar em mim, perguntar quanto é que custa, saber quanto é que custa, colocar lá uma semente, 500 meticais. As coisas foram crescendo e daí por mim, chegou o dia do casamento e nós casamos. Ainda vamos dar um testemunho completo e detalhado sobre isso, junto com a minha esposa. Mas aqui é só para fazer entender que o fazer e o querer está no poder, está no controle de Deus. Agora o executar, o ter a palavra de ter a ação, reagir a isso é que depende de nós. E nós, ao reagirmos a essas coisas, Deus cria mecanismo de nós encontrarmos solução para nós fazermos todas as coisas. Deus de nós só quer a vontade de reagir, a vontade de fazer. Depois Ele executa
luta, ele te usa. Por isso que tu vais para... Eu ainda não sei muito bem se é Deuteronômios, Éxodos ou Gênesis. Diz a Moisés, o que tu tens? Moisés diz, eu tenho esse cajado. Disse, vai com esse cajado. Significa que nós temos que ter alguma coisa para reagir àquilo que nos mandam fazer. Isso é muito powerful, bro. E não tem como Deus não se agradar com pessoas que fazem isso. A vida talvez não é muito complicada, bro. Eu não creio que seja assim tão complicado, mas nós temos que tomar a coragem de assumir posições, assumir atitudes, assumir comportamentos que vão de acordo com o que tem que ser feito, não de forma complicada. E nota, de todos os sítios que eu ia e perguntava os preços e me diziam os preços sempre eram elevados para mim, no meu ponto de vista, mas a partir do momento em que eu lá colocava uma semente, 500 meticais, dinheiro foi vindo, mano, para colocar mais 500, mais 1000, mais 50, mais 300, mas o dinheiro ficou completo sobre isso. E Deus foi criando mecanismos de executar, colocar, fazer com que eu faça outras coisas. E esta mesma execução que eu tive, que eu fiz, que eu criei, que Deus possibilitou com que eu tivesse entendimento sobre ela, eu vou executar para o resto de outras coisas na minha vida, porque é uma coisa que funciona. Eu experimentei, eu vi, é uma coisa que funciona, e por ser uma coisa que funciona, eu vou levar para todo o resto da minha vida. Então hoje, eu não creio que a vida seja complicada. Eu creio que a vida, tu tens que ter posição de crer, posição de executar, posição de fé, porque acima de tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos é pela fé. A nossa fé em Cristo, em Deus, é que nos coloca possibilidades de nós conseguirmos executar tudo aquilo que nós queremos, devemos e pretendemos fazer. E claro, como a palavra de Deus diz que tanto querer, tanto fazer, Ele é que permite com que aconteça. Eu creio que tudo que nós fazemos na vida vai de acordo com tudo que nós fazemos que é bom na vida, vai de acordo com vai de acordo com a palavra de Deus, facilmente vai se executar e efetivar nas nossas vidas. E o que é que vai acontecer connosco? Devemos ir para cima. Eu estou super maravilhado com isso. Eu vou executar. Eu espero que vocês também executem. Se vocês têm aquele plano, vocês têm aquela vontade, vocês têm aquela ideia, comecem daí onde vocês estão. Vão lá, procurem saber como é que se faz e comecem pela coisa mais básica mesmo para fazer e vai acontecer. Eu estou a dizer porque eu fiz. Vai acontecer. Comecem pela coisa mais básica. É 1 milhão. 1 milhão para chegar a 1 milhão passa de 50 centavos. 50 meticais para chegar a 50 meticais passa de 1 metical. Coloca o que tu podes colocar naquele momento e só assim Deus vai se sentir à vontade de fazer acontecer na tua vida, porque tu sozinho já te colocaste em posição de querer e fazer a coisa acontecer. Então eu creio muito nisso. Eu não creio que hoje a vida seja uma coisa assim tão complicada. Nós já complicamos porque achamos que devemos dar passos complicados para ter resultados muito grandes. Às vezes só temos que reagir ao que nós temos, às vezes não, muitas das vezes ou todas as vezes nós temos que reagir ao que nós temos, mostrando que nós temos fé, que Deus está conosco, que Deus vai fazer acontecer. Se for bom, agradável, lhe dá algum louvor e é bom para as outras pessoas, acredita, Deus estará contigo e Deus é Deus das pessoas, vai fazer acontecer. Então é nós, meu nome é Martins da Costa e vamos para cima, my guys. Ai.